Paz do Senhor, pessoal, tudo bem? Dentro da série Bíblia e Homossexualidade, nós temos agora este vídeo, que eu espero ajude você a esclarecer dúvidas e trazer conforto para o seu coração. Hoje a gente vai falar de 1 Timóteo, capítulo 1, versículos de 8 a 10, tá bom? Prometi isso no vídeo anterior, no episódio 5, e está aqui. A propósito disso, é muito importante que você consiga ouvir as coisas que foram faladas no episódio 5, porque esse vídeo agora vai completar aquele outro, tá bom? 1 Timóteo 1 e 8 até o versículo 10 também é uma passagem bíblica muito utilizada por fundamentalistas e também por pessoas pouco comprometidas com a interpretação correta das escrituras como uma forma de colocar julgo sobre as pessoas homossexuais. Veja, o texto diz assim, escuta bem isso. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usa legitimamente. Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os devassos, para os sodomitas, guarde isto. E continuando, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina. Bem, há versões bíblicas que no lugar da palavra sodomitas encontramos a palavra homossexual. Você deve saber disso, você já deve ter se deparado com isso. Mas a palavra grega que está ali é arsenokoitai. Entenda, a língua original em que foi escrita as escrituras, foi, pelo menos no Novo Testamento, foi a língua grega. Mas na hora da tradução tiraram a palavra arsenokoitai e colocaram a palavra homossexual. Em alguns outros casos colocaram a palavra sodomita, como foi o que lemos agora. No vídeo passado eu falo sobre o termo homossexual e o porquê jamais essa palavra deveria estar nas escrituras. Assiste lá o vídeo e você vai saber, não vou repetir isso agora. Bom, também no vídeo passado eu prometi falar sobre uma palavra muito mal traduzida ou muito mal interpretada e que trouxe condenação, onde não existia condenação para um determinado grupo social de pessoas, no caso os homoafetivos. Só para refrescar a sua memória, falávamos da passagem bíblica de 1 Coríntios 6, de 9 a 10, especificamente o versículo 10, porque lá registrava as pessoas que não herdariam o reino de Deus. E eram dois grupos, malacóis e também os chamados arsenokoitais. Vocês devem lembrar disso. Se você não assistiu o vídeo, assista. Pois bem, no vídeo anterior eu foquei na palavra malacói e demonstrei que essa palavra foi traduzida das mais diversas formas curiosas possíveis. Exemplo, efeminados. E a gente viu que malacói e efeminado não tem nada a ver. Também essa palavra foi traduzida como homossexual, chegando inclusive ao cúmulo de algumas versões traduzirem essa palavra como homossexuais ativos e passivos. Isso mesmo, pasme, mas foi isso. Mas a gente desconstruiu tudo isso, né, para a glória de Deus, e vimos que não tem nada a ver. Bom, essa passagem em Coríntios também, além de falar que os malacóis são condenados ao inferno, falava dos arsenokoitais. E essa mesma expressão é encontrada em 1 Timóteo, essa que estamos falando agora. Lá em 1 Coríntios, arsenokoitai era traduzida, já foi traduzida como pessoas de costumes infames. Eu falo sobre isso um pouquinho no outro vídeo. E às vezes, arsenokoitai nem foi traduzida, porque essa é uma palavra muito complexa, você vai ver daqui a pouco. Agora, aqui em 1 Timóteo, arsenokoitai, pelo menos nas 20 versões que eu tive acesso, ora arsenokoitai significa sodomita, para o tradutor, né? Ora significa homossexual. E aí? Que interpretação, que tradução está correta? Vamos analisar o vocábulo arsenokoitai. Essa palavra, ela é derivada de duas outras palavras. Então eu tenho arce significando homem ou mulher e koitai significando cama. Então literalmente seria homem cama, mulher cama ou ser humano cama, pessoa cama. Veja, as traduções literais de uma palavra servem muito num primeiro instante, mas a gente não pode parar por aqui. O próximo passo é partir para um contexto
porque eu preciso entender como é que as pessoas daquela época usavam essas palavras e a aplicavam no seu dia a dia. O que eram os arsenocoitais para os gregos naquela época? A dificuldade de se encontrar o significado de arsenocoitais sempre foi muito grande no meio dos estudiosos. Tanto é assim que na época da Reforma Protestante, essa palavra foi traduzida como masturbação. É isso mesmo. Mas veja, se você pegar o sentido literal de arsenocoitai, ser humano, cama, você vai ficar no mínimo intrigado, pensando como é que conseguiram ligar essa palavra à masturbação. Quer dizer que uma pessoa numa cama é uma pessoa que se masturba, é isso? Veja, diante dessa dificuldade de tradução, diante da dificuldade de traduzir esse termo, eu acredito que muitas versões acabaram omitindo essa palavra. Existem versões que não traduzem arsenocoitai. Fica lá em branco, não se diz nada. E eu, no meu ponto de vista, acho isso bastante coerente, porque é melhor a gente não traduzir uma palavra do que traduzi-la erroneamente. E quando eu faço isso, eu acabo dizendo que a Bíblia não disse, levando condenação para determinadas pessoas que não deveriam sofrer essas condenações. E aí eu te pergunto, por que é que você acha que os tradutores fizeram isso? Por que é que colocaram a palavra sodomita e homossexual ali naquele texto onde isso não existe? Obviamente, meus irmãos, a gente não pode julgar os tradutores, a gente não pode julgar as pessoas, na verdade, mas nós podemos julgar as traduções e ponderar se estas traduções são ou não verdade da palavra de Deus, se são ou não a verdade que Deus quer nos passar. Eu tenho percebido que alguns tradutores são influenciados muitas vezes pelos fatos socio-históricos, percebe? A tradução deles acaba sendo perseguida por isso. Tanto é que arsenocoitai já significou pederasta. Lá em 1995, na Bíblia Viva, a gente vê isso. Também já significou pedófilos. Na Bíblia dos Capuchinhos, de 2002, isso aparece. Essas traduções, ainda que não completamente exatas, elas acabam sendo coerentes com o contexto do século I. Porque isso revelava o caráter abusivo das relações numa época tão difícil em termos de justiça, em termos de igualdade. Então perceba, as traduções, as interpretações estão sujeitas ao ambiente, ao tempo e também à cultura de quem está realizando o trabalho de tradução, percebe? E agora, conhecendo as cartas paulinas, Timóteo é uma carta paulina, não é verdade? Conhecendo também as advertências de Paulo, porque a gente que já leu as cartas dele sabe bem, conhecendo também os destinatários das suas cartas, ou seja, eram os povos idólatras, especialmente os gregos. Talvez realmente Paulo quisesse advertir sobre as práticas sexuais entre homens. Do ponto de vista social, as cidades de Corinto e de Éfeso, onde Timóteo vivia, eram totalmente reconhecidas como centro de religião e de fertilidade. Lembre que a carta é de Paulo para Timóteo. E, obviamente, Paulo queria alertar Timóteo dos costumes daquele lugar. Em Corinto adorava-se Afrodite ou Vênus. Em Éfeso adorava-se Artemisa, também chamada Diana. Dentro da cidade de Corinto havia um templo em adoração à deusa Afrodite, onde as sacerdotisas, aos finais de tarde, iam até a cidade para se prostituírem, cultuando o sexo. Percebam, meus irmãos, as religiões da antiguidade usavam o sexo como forma de culto. A prostituição era muito comum, especialmente entre os homens, que inclusive deixavam seus cabelos longos e adotavam uma postura mais delicada, isso para tentar se parecer com a entidade que eles cultuavam, percebe? Inclusive há um pesquisador chamado Torres que salienta que os sacerdotes de Artemisa eram castrados e vestidos com roupas femininas. 200 anos depois de Paulo, Eusébio de Cesareia ainda faz referência à prostituição de mulheres e de homens no culto a Afrodite. Paulo, então, encontrou algo estranhíssimo, algo que envolvia homens, templos pagãos, sexo cultual, luxúria.
lascívia, atos homogenitais no contexto de idolatria. E por isso é que nasceu a reprovação do apóstolo. Paulo não poderia aprovar isso. E ele também não poderia reprovar relações homoafetivas nas condições que conhecemos hoje. Com, por exemplo, duas pessoas do mesmo sexo casando-se e sendo família. Porque simplesmente na época dele isso não existia. Essa contextualização, existiam sim os atos homogenitais, sem dúvidas. Pessoas do mesmo sexo fazendo sexo, isso existia. Mas o que não existia era casamento, relacionamento. Então ele não poderia reprovar aquilo que ele não viu, não é? Paulo, ele reprovou aquilo que ele viu, atos sexuais no contexto de idolatria. Daí ele, obviamente, se coloca contrário, e eu creio que qualquer um de nós aqui se colocaria da mesma forma, não é? E aí, queridos, diante da imprecisão da tradução de Arsênio Coitai, eu quero lhes trazer agora uma tradução recente do texto bíblico que estamos falando. A linguagem é a linguagem contemporânea, uma Bíblia que eu recomendo que você adquira. O texto na linguagem contemporânea é assim: é verdade que a orientação moral e o conselho são necessários, mas vale lembrar, como dizer e a quem dizer são tão importantes quanto dizer. É óbvio que o código da lei não é dirigido a pessoas responsáveis, mas aos irresponsáveis que desafiam a autoridade e não pensam no que é certo a respeito de Deus, da vida, do sexo, da verdade e assim por diante. Percebe aqui que nessa tradução não aparece em nenhum momento a expressão sodomita, nem muito menos a palavra homossexual. Como eu disse antes, se eu não consigo traduzir adequadamente uma palavra, é melhor que eu não traduza, meu irmão. Porque isso é bom, isso é honesto, isso é justo. Precisamos ser honestos com aquilo que nos propomos a fazer. Precisamos ser coerentes, responsáveis. Precisamos amar a palavra de Deus. E precisamos fazer com que a palavra de Deus leve esperança e não morte. Eu espero que em nome de Jesus esse vídeo tenha te esclarecido, pelo menos um pouquinho, não é, irmão? E eu espero que você possa, a partir da leitura que eu deixo da apostila aqui no meu Instagram, na bio do meu Instagram, que você possa, a partir desta leitura, adquirir conhecimento, que você possa principalmente pedir ao Espírito Santo de Deus que te dê paz, que te dê conforto. Não parta para o embate, querido. Que você adquira conhecimento perguntando a Deus se o que está escrito ali e se o que você está vendo nesses vídeos de fato é condizente com a palavra de Deus. Peça ao Senhor que lhe dê paz, peça ao Senhor que lhe revele. Eu não sou dona da verdade, eu fiz as minhas pesquisas, eu fiz os meus estudos, eu sei o que Deus falou no meu coração, eu sei o chamado que Ele tem na minha vida. Agora você tem que descobrir o seu chamado. Você tem que descobrir sobre você. Deus tem que falar com você. Não existe ninguém nesta terra, pastor nenhum, que vai te convencer de nada. Só quem nos convence é o Espírito Santo de Deus. Então fica com Deus, que a paz do Senhor cubra você completamente e que o Espírito da verdade te revele aquilo que você tanto quer saber. Um grande beijo e fica na paz.